Olá pessoal, resolução de mais uma prova de português, agora a prova da PM do estado do Tocantins. Resolverei 20 questões. Essa é uma prova que foi aplicada aí pela Consulplan em 2013. E são 20 questões, vou resolvê-las aqui bem rapidinho. A primeira questão é a questão de interpretação de texto. Na verdade, só houve ela aqui de interpretação de texto nessas primeiras referente a esse texto. Então temos o seguinte: de acordo com o autor do texto, então se a gente não extrapolar e nem contradizer o que o autor está dizendo, a gente vai chegar como gabarito oficial a letra B de bola, que diz o seguinte, que há um ideal de que, através de seu ofício, situações indesejáveis venham a ser modificadas. Então é o que realmente diz o autor do texto, quando ele dá a possibilidade, né, de criar determinada ideia, história, e aí essa história ser possível de modificar situações. Então é isso que o autor do texto quis dizer. Então a letra B de bola é o gabarito da questão. Texto bem bacana. A segunda questão tem aqui: as formas verbais utilizadas predominantemente no texto indicam o tempo e modos verbais que exprimem o quê? Surpresa, advertência, fatos hipotéticos. Então o gabarito dessa questão é a letra C de cachorro. Por quê? Porque o texto, predominantemente, ele traz verbos que estão no modo subjuntivo, no pretérito imperfeito, né? Dissesse, contasse, ficasse. Então, o modo subjuntivo, neste tempo, ele traz a ideia de hipótese, né? E por isso é a letra C de casa, ok? A terceira fala o seguinte: em que um casal que estivesse em casa mal-humorado. O emprego do artigo 1 refere, ele está dizendo o que ele saber o emprego do artigo 1. Ele fala: tom de familiaridade à frase, designação genérica ao termo casal, individualização do substantivo casal, reforço da característica atribuída a casal. Então, você poderia ficar entre duas alternativas aqui: a individualização do substantivo casal, designação genérica ao termo casal. Quando ele fala um casal, dentro do contexto, a gente deduz que não é somente um casal em específico, né? Eu não estou individualizando um determinado casal, um casal A ou casal B. Ele está generalizando o termo casal. Então, o gabarito da questão é a letra B de bola, ok? Letra B de bola é o gabarito dessa questão. Então vamos para a resolução da quarta questão. A quarta questão está aqui. Diz o seguinte: que minha história fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida de moça reclusa, enlutada, doente. O período em destaque é constituído de: letra A, exagero ao comparar a história com um raio de sol. Letra B, comparação e palavras que se opõem quanto ao sentido. Letra C, ironia ao contrapor o estado da moça aos atributos do sol. Letra D, comparação implícita entre a vida da moça e um raio de sol. Então ele está falando aqui que minha história fosse como um raio de sol. Olha, que minha história, o autor do texto, o autor, que a história dele fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida de moça reclusa. O que é moça reclusa? Moça que está presa num ambiente fechado, enlutada, coberta de luto. O que luto representa? Negro. Quando ele fala, há um contraste, uma oposição, raio de sol, de luz, louro, né? Dourado. E aí, a letra A diz: exagera ao comparar a história com o raio de sol. Comparar a história com o raio de sol? Que história? A letra B fala o seguinte: comparação e palavras que se opõem quanto ao sentido. Então o gabarito ele traz como resposta a letra B, que diz comparação e palavras que se opõem quanto ao sentido. Tem uma sequência aqui
ele fala raio de sol, louro, fala que brilho, dourado, quente viva em sua vida de moça reclusa, prisão representa escuridão, enlutado, cobrir-se de luto, doente. A letra C diz ironia ao contrapor o estado da moça aos atributos do sol. Não há nenhum tipo de ironia no que o autor quis dizer. A letra D, comparação implícita entre a vida da moça e um raio de sol. A vida da moça e um raio de sol. Na verdade, ele está falando da história dele, né? Aí ele fala que que minha história fosse como um raio de sol. Que a minha história fosse como um raio de sol. Ele está comparando a vida da moça, né? Comparação implícita entre a vida da moça e um raio de sol. Ele está comparando aqui que se a história dele fosse de tal forma. Então a letra B de bola é o gabarito da questão. Próxima questão. A 5 diz o seguinte: a presença de conectivos e certas expressões referenciais se torna necessária para demonstrar relações de sentido no texto. Dentre os elementos em destaque nos trechos a seguir, é verdadeiro o que se afirma em. Então ele quer saber aqui se os elementos que estão... A letra A diz o seguinte: todos a quem ela contasse risse muito. O pronome a retoma o antecedente todos. O pronome a retoma o antecedente todos. Está perguntando se esse pronome retoma a ideia do todo aqui. Na verdade, esse pronome a, ele está aqui por um motivo, que ele é uma preposição exigida pelo verbo contar. Quem conta, conta alguma coisa a alguém. E esse a é justamente a preposição exigida pelo verbo contar. Ele não está se referindo aqui ao todo, tá? Então, por isso, essa alternativa aqui está falsa, ok? A letra B diz o seguinte: e então a contasse para a cozinheira. O pronome a refere-se à história e pode ser substituído por lhe. Está dizendo o seguinte, que esse a aqui refere-se à história e pode ser substituído por lhe. Então, se observássemos no texto, veríamos que realmente o a ele refere-se à história, só que ele não pode ser substituído por o lhe, porque o lhe ele funciona como um objeto indireto, né? E o lhe não pode ser um objeto direto, porque o a ele está funcionando aqui como um objeto direto. E então a contasse para a cozinheira, contasse a história para a cozinheira, e não pode ser substituído por o lhe, ok? Então está falso por isso. A letra C. Espantados de vê-la tão alegre. O pronome a possui o mesmo referente que o pronome ela, em a quem ela contasse. Então, se observar, o pronome a possui o mesmo referente que o pronome ela. Pronome ela. Então, pronome a aqui, ó, em vê-la. Espantados de a ver tão alegre. Esse a, ele retoma ao termo ela. Então, o pronome a possui o mesmo referente que o pronome ela em a quem ela contasse. Ela quem? A moça. E vê-la. Vê-la quem? A moça. Então, olha lá. Então, tem o mesmo referente. Então, a letra C é o gabarito da questão. Por que a letra D está errada? Ele fala assim, aquela moça que está doente naquela casa cinzenta, aquela e naquela, retomam informações expressas no início do período. Se observarmos o texto, vimos que o texto ele já começa com essas expressões e ele não retoma informações nenhuma expressas no início do período, porque são informações que já estão no início do período.
Então, por isso que a questão está falsa. Então, este item está falso. Gabarito C, e vamos à próxima questão. Tem aqui um texto 2 para responder a questão 6. Então, o texto 2, na verdade, é uma figurinha. Tem aqui, parece que um homem falando aqui mentira, e em cima, saindo do cérebro dele, verdade, né? Mentira, verdade. E diz o seguinte, que a charge anterior é de Luiz Carlos Coutinho, colunista mineiro, cartunista mineiro, mais conhecido como Caulos. É correto afirmar que o tema apresentado é, letra A oposição entre o modo de pensar e agir, a rapidez da comunicação na era da informática, nada a ver. A comunicação e sua importância na vida das pessoas, nada a ver. A massificação do pensamento da sociedade moderna, não. Então, a oposição entre o modo de pensar e agir, então, falso, verdadeiro, mentira, verdade. Então, são caminhos e situações que se podem pensar e agir. Então, a letra A é a alternativa que mais se aproxima aí de uma lógica possível para a resposta da questão. Então, a letra A oposição entre o modo de pensar e agir. Próxima questão, questão 6. Agora vamos à sétima questão. A sétima questão tem como base este texto aqui. Texto 3, 7 a 10. Só que não precisamos ler o texto para resolver a questão. A questão 7 diz o seguinte, o criminoso encontra uma forma de entrar, mas precisa de um ambiente favorável a uma relação estabelecida no período D. O criminoso encontra uma forma de entrar, mas precisa de um ambiente favorável a uma relação estabelecida no período D. Então, você pode observar que tem uma vírgula, e essa vírgula, logo depois vem o mais. O mais é uma conjunção aí, coordenada adversativa, né? E introduz na frase uma certa ideia de oposição ou de restrição. O mais, ele denota basicamente oposição ou restrição ao que foi dito. Pode ser substituído por porém, contudo, entretanto, todavia. Então, é uma restrição. Tá? O mas, as conjunções coordenadas adversativas, elas denotam aí oposição e restrição. Letra A é o gabarito da questão. A oitava questão, vamos lá? Então, tal questão 8 fala o seguinte, que considere o trecho em destaque. Assim, o cracker ganha passagem liberada para as informações fornecidas pelo usuário. As transformações a seguir, que não comprometem o texto original quanto ao sentido e correção das estruturas linguísticas são. Ele está perguntando aqui qual das transformações a seguir não comprometem o texto original quanto ao sentido e correção das estruturas linguísticas. Então, a única alternativa aqui que, mudando a ordem, não vai alterar o sentido é a letra B de bola, que diz o seguinte, assim, para as informações fornecidas pelo usuário, o crack tem passagem liberada. Então, ele colocou aqui duas vírgulas, observa que essa construção aqui ela está intercalada, né? Então, assim, o crack ele tem passagem liberada para as informações fornecidas pelo usuário. Na frase original diz o seguinte, que assim o crack ganha passagem liberada. Se ele ganha, ele tem a passagem liberada. Ele tem a passagem liberada.
E por que não são algumas alternativas? A letra D fala o seguinte: deste modo, o crack ganharia passagem liberada para as informações fornecidas pelo usuário. Ele está falando ganharia, o verbo está falando que ele ganha, não vamos mudar o tempo verbal aí, tá? A letra C, assim um cracker, ele ganha passagem liberada para informações fornecidas pelo usuário. Ele está especificando aqui um cracker, não o cracker. A letra A, as informações fornecidas pelo usuário oferecem passagem liberada para o crack, quando na verdade o crack tem passagem liberada para as informações fornecidas pelo usuário. É muito diferente. Então o gabarito dessa questão, a letra B de bola, é uma questão bem chatinha aí, mas vamos para a próxima. A próxima questão é a questão 9, que diz o seguinte: no trecho, mas para alcançar seu objetivo, a palavra em destaque introduz uma ideia de. A palavra que foi destacada aqui foi o para. Então, para está introduzindo uma ideia de finalidade com objetivo. Então, no trecho, mas para alcançar, ou seja, tem como finalidade alcançar seu objetivo. Que o para, que é uma preposição, ela dá a ideia de finalidade nessa situação. A questão 10 diz o seguinte: o uso das aspas no texto indica, letra A, citação textual, expressão em evidência, interrupção do pensamento, movimento de continuação de fato ou continuação de um fato. Então, no texto, você observar aqui no texto, as aspas elas são colocadas aqui justamente para explicar ao definir, ao fazer uma citação, né? Você pode observar que depois, sempre das aspas, tem quem foi que disse tal frase, né? Explica o site da Veja, aqui embaixo define Castilho, e aí essas citações é cabível o emprego das aspas, tá? Então, portanto, o gabarito da 10 é a letra A. Ok? E vamos à questão de número 11. Questão 11 agora. Fala o seguinte, questão 11. As alterações para o título do texto preservam o sentido e a correção gramatical em. Voltemos aqui então ao título do texto. O título do texto, o texto 4 aqui, ele fala o seguinte: bombeiros encontram corpos de 3 dos 6 desaparecidos em Porto, no Amapá. Bombeiros encontram corpos de 3 dos 6 desaparecidos em Porto, no Amapá. Ok? Vamos ver o que está pedindo a questão. As alterações para o título do texto preservam o sentido e a correção gramatical em. Então, fez aqui alguma alteração. Letra A. São encontrados corpos de 3 dos 6 desaparecidos em Porto, no Amapá. Ele omitiu aí o termo bombeiro, né? São encontrados corpos de 3 dos 6 desaparecidos em Porto. A letra B. Bombeiros encontram corpos dos 3 de 6 desaparecidos em Porto, Amapá. Bombeiros encontram corpos dos 3. Ele mudou aqui, né? Dos 3 de 6. Bombeiros encontram corpos dos 3 dos 6. Ele colocou 12 aqui e 12 aqui. Desaparecidos em Porto do Amapá. Corpos de 3, o D, dos 6, igualmente está no texto, desaparecidos, são encontrados por bombeiros em Amapá, em Porto do Amapá. São, concordo, corpos. Ok, gabarito, letra D de dado. Não é a letra A, porque a letra A não mencionou bombeiros. São encontrados corpos de 3 dos 6 desaparecidos. Não citou bombeiros. Então o gabarito é a letra D. E o gabarito oficial confirma isso, é a letra D de dado.
Ok? A 12ª. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira em relação à razão do acento gráfico. Vamos lá. Temos aqui a primeira, hiato, segundo, proparoxítonas, oxítonos terminados em A, E e O. A sequência correta é, então a gente tem que classificar aqui, né? A primeira aqui, vítima próxima é o que? É um hiato, proparoxítono, oxítono. Vítima é antepenúltima, né? Então aqui já de cara já mata que é uma proparoxítona. 2 aqui. Vamos procurar as facinhas primeiro. Onde é que tem mais proparoxítona? Sábado, quilômetro, proparoxítona. Sábado, acento na antepenúltima, quilômetro também. Destruída, eu sei que é separado porque aqui tem um hiato, né? Nas duas palavras. Aqui é um. Então só aqui já daria para matar a questão. 2, pula 1, 2, 1. Onde tem essa alternativa? Letra A. Gabarito, letra A. Então, o Amapá e Macapá é porque uma oxítona terminada em A, E e O. Ok, gabarito, letra A, dá 12. Vamos à próxima questão. Questão de número 13 diz o seguinte. No trecho, enquanto os bombeiros dão continuidade aos trabalhos de resgate, a ocorrência de crase ocorreria caso... Enquanto os bombeiros dão continuidade aos trabalhos, vamos selecionar aqui os trabalhos, vou botar de cor amarelo aqui, dão continuidade aos trabalhos de resgate. Aos fosse substituído por A. Se eu trocar aos por A, não me dá o direito de eu colocar uma crase. A letra B, resgate fosse substituído por ajuda. O resgate for substituído por ajuda. Bem, se eu substituir por ajuda, o que dá? Vai ficar o seguinte, enquanto os bombeiros dão continuidade à ajuda... Não, ele fala aqui que se trocar resgate, né? Então tem que trocar essa palavrinha aqui, ó, resgate e substituir por ajuda. Vai ficar continuidade aos trabalhos de ajuda. Não faz diferença nenhuma. Não tem interferência nenhuma aí. A letra C fala o seguinte, trabalhos for substituído por ações. Então, é justamente o gabarito da questão. Porque se eu trocar trabalhos por ações, eu estou trocando aqui uma palavra no masculino, os trabalho, por ações. Então, quando eu tenho aqui, porque o a já é uma preposição, mas o artigo as das ações vai me exigir que eu coloque uma crase. Então, por isso, é a letra C. Tá? Então, se eu trocar aqui trabalhos por ações, eu tenho que fazer essa alteração aqui, colocar uma crase. Vai ficar, enquanto os bombeiros dão continuidade às ações de resgate, então eu tenho que colocar a crase aí, tá, ok? Agora, se eu trocar trabalhos for substituído por trabalho, não faz diferença a questão, vai ficar aí sem crase, tá? Próxima questão, a questão 14. O verbo haver em que haviam desaparecido no rio Amazonas aparece flexionado estabelecendo concordância com o sujeito a que se refere. De acordo com a ideia indicada pelo verbo haver, a concordância está de acordo com a norma padrão em. Então, normalmente o verbo haver, quando cai em prova, ele é um verbo que pede aquela observação de que o verbo haver, no sentido de existir, ele não se flexiona, né? Então vamos analisar que é justamente isso que está pedindo a questão. Haviam anos que não conversávamos. Então existia anos, né, que não conversávamos. Então existia, havia. Então não tem que flexionar o verbo haver, tem que ficar havia. Havia anos que não conversávamos.
A letra B fala o seguinte: havia graves problemas sociais no país. No sentido de existir, não é? Haviam graves problemas ou tinham graves problemas sociais. Então é justamente aqui onde está a nossa resposta, né? Deixa eu selecionar aqui de outra cor. Havia graves problemas. Por que não é haviam? Porque o verbo haver, no sentido de existir, ele não precisa ser flexionado. Ele não tem que ser flexionado. A letra C fala o seguinte: sempre houveram graves problemas sociais no país. Por que está errado a letra C? Porque o houveram aqui não tem que ser flexionado. Ele não tem que ser colocado aqui na terceira pessoa. Ele tem que ficar no singular. Sempre houve graves problemas sociais no país. Ou sempre existiram, né? No sentido de existir, ele não se flexiona. A letra D está errada porque eles haviam sido os melhores funcionários daquele setor. Eles haviam sido. Eles tinham sido. Não está aqui no sentido de existir. Então, ele tem que flexionar normalmente. Ok? Então, por isso, o gabarito é a letra B de bola, porque a frase está corretamente escrita. Havia graves problemas sociais no país. A 15. No texto, a onda citada poderia ter sido provocada pelo próprio desabamento do porto. Tal construção indica que o fato gerador da onda é visto com poderia ter sido provocada pelo próprio desabamento do porto. Tal construção indica que o fato gerador da onda é visto com isso mesmo, dúvida. Então, só observarmos aqui a construção aqui do tempo e o modo verbal aqui, né? Poderia ter sido provocada pelo próprio desabamento do porto. Então, não só por A, mas poderia também ser por B. Então, há uma dúvida aí. Então, a letra B de bola é a alternativa correta. E vamos para a questão de número 16. Questão 16 diz o seguinte: o texto é predominantemente construído por. Então tem um texto aqui acima, 5 textos. Eita, prova de texto, viu? Mas vamos lá. O texto é predominantemente constituído por. Então, só para enfatizar, o texto ele começa falando aqui de alguns fatos que ocorrem em sequência. Né? Em 1964, nos Estados Unidos, às 3 da manhã da madrugada, uma mulher de 28 anos voltava para casa após o trabalho. Ela era gerente de um bar na região. Diante do seu domicílio, na calçada, foi apunhalada por um homem, papapá, papapá. E assim, o texto é predominantemente constituído por. Então, se lermos o texto todinho, vamos verificar que são episódios organizados em uma sequência linear. Então, é uma narrativa aí que descreve um fato que aconteceu em uma sequência linear. Então, o gabarito da questão, letra A, essa questão foi muito fácil. A 17. A forma verbal destacada em deixe a moça em paz, associada ao uso do sinal de exclamação, indica, de acordo com o texto, que o conselho dado deverá ser atendido, há uma determinada ênfase na ordem dada. Diante da situação de risco, a ordem dada foi atenuada, o pedido é feito com surpresa diante do fato presenciado. Então, qual a alternativa correta? Isso mesmo. Quando fala aqui, deixe ela em paz, eu estou dando uma ordem. Tá no imperativo afirmativo. Deixe a moça em paz. Então, há uma determinada ênfase na ordem dada. Então, quando eu coloco a exclamação aqui, eu dou mais ênfase à ordem dada. Então, a letra B de bola é o gabarito da questão. Essa questão também foi muito fácil. Deixe a moça em paz. Ok. A 18. Para que haja uma articulação de ideias satisfatória,
Existem recursos que contribuem para a coesão textual. Dentre os termos destacados a seguir, não se trata de uma referência à mulher de 28 anos. Qual a alternativa correta? Essa é muito fácil, não vou nem comentar ela. O gabarito dela é a letra D. E fala, ela era gerente de um bar, tá falando da moça, voltou em seguida apunhalando quem? A moça, Catarine Genovese, arrastou-se até, quem era ela? A moça, que ao presenciar a agressão, tá falando da agressão, tá falando da moça. Então a letra D de dado aqui é o gabarito da questão. A 19. Com referência às ideias do texto, é correto afirmar que é feita uma comparação entre a atuação da polícia dos anos 60, as mulheres são sempre mais dependentes, enfim. É óbvio que a letra D é demonstrada a insensibilidade dos vizinhos diante das ações que levaram ao assassinato da mulher. Então, se você ler o texto todinho, vocês vão ver que os vizinhos foram insensíveis ao assassinato da mulher. Tá, ok? Letra D de dado é o gabarito da questão 19. A 20 fala o seguinte: acerca das estruturas linguísticas do trecho, o agressor afastou-se por uns instantes, mas voltou em seguida, apunhalando-a de novo, enquanto ela gritava por socorro. É correto afirmar que o termo mas indica uma explicação em relação à atitude do agressor. As expressões uns instantes, em seguida e enquanto indica o tempo. O mas pode ser substituído por pois, não provocando alteração de sentido. A letra D diz que a forma verbal gritava pode ser substituída por gritou sem alteração de sentido. Ou seja, vamos analisar cada questão. A letra A fala que mas indica uma explicação em relação à atitude do agressor. Então fala, o agressor afastou-se por uns instantes, mas voltou em seguida. Ele está falando que mas indica uma explicação em relação à atitude. A gente já viu que o mas, ele, no sentido adversativo, ele traz aí uma ideia de oposição e de restrição, né? Então ele indica uma explicação em relação à atitude do agressor? Não. A letra B fala o seguinte, que as expressões uns instantes, em seguida e enquanto indicam o tempo. Sim, indicam um tempo. No texto, uns instantes está falando de um momento, em seguida, um momento após, e enquanto, naquele momento, né, na sequência, indica o tempo. Então a letra B está correto. A letra C fala o seguinte, o mas pode ser substituído por pois, não provocando alteração de sentido. Olha, já vimos que o mas, ele dá a ideia de oposição, de restrição, e ele é uma conjunção coordenada adversativa, que traz uma certa ideia de... Ele pode ser substituído por porém, entretanto, todavia. E aí ele tem esse sentido adversativo, né, o mas. Então, portanto, a letra C está falsa por isso. A letra D diz que a forma verbal gritava pode ser substituída por gritou, sem alteração de sentido. Olha, se eu altero aqui um tempo verbal e coloco um outro tempo, há sim uma alteração de sentido. Tá? Gritava por gritou é muito diferente. Tá? É a questão do tempo verbal. Tem que manter o tempo verbal. Portanto, fechamos aí as 20 questões de português. E foi uma prova bem chata. De certa forma, tem vários textos, são 5 textos aí para ler. Mas a gente resolveu todas as questões. Esse tipo de prova é uma prova que a gente tem que ter paciência na hora de resolver. E é isso aí. Fechamos. Tchau, tchau. Até a próxima.